Bom, a gente vai começar, é óbvio, falando sobre a questão do Flávio e do dinheiro para o filme do nosso presidente Bolsonaro. E eu vou começar exatamente a minha fala tratando da forma como tratei ontem no início do Primeira Página, no calor da notícia, né? A notícia tinha acabado de sair e a gente entrou no ar ali, Max Cardoso, Eduardo Salles, Zizi Martins, eu, no Primeira Página. E eu entrei no ar olhando para o mensageiro. Inevitavelmente, nós precisamos olhar para o mensageiro nesse caso. Nós não temos o hábito de olhar para o mensageiro, nós cuidamos da mensagem, né? Mas nesse caso em especial, eu precisei olhar para o mensageiro porque já fui vítima desse mensageiro. E vítima não estou no vitimismo não, viu? Pelo contrário, não parei de fazer nada, desde quando eles tentaram me atacar, não parei de fazer nada do que eu sempre fiz. Então não estou nem aí para o Intercept. Mas é importante a gente saber quem é o Intercept. No resgate histórico, antes de chegar no meu caso, Intercept é quem destruiu a Lava Jato, com Vaza Jato, com aquilo que valeu para descondenar muitos, para devolver dinheiro para bandido, né? Foi tudo promovido por um vazamento de conversas de WhatsApp, validado pela justiça a partir dessa porcaria, tá? Então, só voltando a um ponto que não era a partir dele que eu gostaria de tratar, mas é importante contextualizar. O Intercept é isso. Mas tem um ponto do Intercept que aí eu entro na jogada, né? Numa tentativa de me perseguir, de me calar e de me prender, que é o seguinte. Teve um repórter, e eu não vou citar o nome do infeliz, mesmo porque eu não lembro, graças a Deus eu tenho essa facilidade de esquecer nome de porcarias. Esse cidadão ele vai para a Argentina, em especial Buenos Aires, ele vai perseguir, um repórter do Intercept, vai perseguir um brasileiro refugiado na Argentina, perseguido no Brasil, do 8 de janeiro. Ele vai até Buenos Aires. Esse cidadão brasileiro, refugiado na Argentina, contava com autorização para permanência na Argentina, o que a gente chama de precária ou de provisória, concedida pelo CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados da Argentina. O CONARE forneceu para aquele brasileiro, refugiado naquele país, um documento que autorizava, naquele momento, naquela situação, a permanência legal no país, até a emissão da permanente, inclusive com direito a trabalhar, inclusive com dinheiro a buscar o seu sustento, com direito a buscar o seu sustento. E esse brasileiro, trabalhador que era aqui no Brasil, em função da perseguição, vai para a Argentina e vai buscar trabalho na Argentina e consegue. E esse infeliz do Intercept vai até a Argentina e vai até o trabalho deste brasileiro com autorização para isso e vai dentro do trabalho do cara perseguir, vai questionar, cria um constrangimento e o proprietário do estabelecimento oferecendo trabalho para esse brasileiro o demite. Tira o brasileiro do quadro de funcionários em função da confusão promovida por um estúpido do Intercept. Você acha que essa pessoa merece meu respeito? O cara sai do Brasil, vai até a Argentina, perseguir um brasileiro que já é perseguido aqui por uma justiça justiceira, a justiça do justiçamento, que persegue gente inocente. Você acha que eu vou pensar o quê? De um cidadão que sai daqui, patrocinado não sei por quem, para ir perseguir um brasileiro trabalhador na Argentina e inviabiliza a vida financeira de quem já está juntando os cacos em função do que acontece no Brasil. Onde eu entro nessa? Ele tentou atrelar a mim o crime de auxílio à fuga, dizendo que eu mantinha brasileiros na Argentina, com dinheiro arrecadado aqui via campanhas da Auriverde, o que não é verdade. Não é verdade. Aliás, desde que começaram esses movimentos de ida para a Argentina, eu entendi essa preocupação dos meus advogados que me orientaram para que eu não fizesse nenhum tipo de movimentação nesse sentido. E não fiz. Tanto que não fiz que eu estou aqui até hoje. Ou você acha
que ninguém vasculhou a minha vida? Ou você acha que ninguém procurou qualquer movimentação no meu WhatsApp, nas minhas contas? Você acha que isso nunca aconteceu? Então, esse cidadão, ele sai daqui para destruir uma vida na Argentina e tentou destruir a minha. Então, quando eu olho para o Intercept Brasil, eu lembro desse estúpido e olho para o mensageiro. Quando chega a notícia ontem da questão do dinheiro, do Flávio, da mensagem e tal, quando chega essa mensagem ontem, essa notícia ontem, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o mensageiro e entender o seguinte: isso é sujo, isso não é bom, isso é da esquerda, isso não tem estrutura, não se sustenta. E acredite, em 2 horas de primeira página, com Max Cardoso, Eduardo Salles e Zizi Martins, ontem, em 2 horas, acabou a notícia. A notícia não se sustentava mais. A notícia não tinha nem pé nem cabeça, prometeu entregar e não entregou. É muito importante deixar claro que a notícia prometeu algo e não entregou. A notícia começa falando em 134 milhões de reais, vai para 61 milhões de reais, e a Malu Gaspar fala em 2 milhões e 300 mil com doações declaradas no imposto de renda. De um ente privado para um ente privado. Não é Rouanet, que essa esquerda suja adora tomar do nosso dinheiro para fazer essas porcarias culturais. Não é Rouanet. Não é dinheirinho de estatal. Não, nada disso. É uma relação privada. Uma relação privada entre um banco e alguém que produzia ou produziu um filme. E ontem aqui, no Primeira Página, Eduardo Salles, brilhante, trouxe um alerta. Em um momento do Banco Master, o banco patrocinou Flamengo, uma equipe de Fórmula 1, um piloto, Drogovic, entre outros patrocínios que foram promovidos por esse banco, no momento que antecedia a Operação Compliance Zero, que está nas ruas, e a gente vai trazer informação já para você que o pai do Vocaro foi preso agora cedo. Foi preso agora cedo o pai do Vocaro. A gente vai te contar isso. Veja você, ontem eu trouxe a informação que abrimos mão na Auriverde de um patrocínio bastante importante do Banco do Brasil, porque aqui não entra dinheiro público. E eu te pergunto, se naquele momento, final de 2024, esse banco chegasse na Auriverde, dizendo para mim que na carteira de patrocinados tinha uma equipe de Fórmula 1, um piloto, um time de Série A de brasileiro, por que é que eu não aceitaria um patrocínio naquele momento de um banco privado? Olha como você pode ser induzido ao erro. Olha como você pode cair nas garras do sistema, porque eu seria induzido ao erro, tá? Não tenho nenhum problema em admitir, não. Em novembro de 2024, quem era Daniel Vocaro? Um ano antes da operação que culmina na sua primeira prisão. Quem era Daniel Vocaro? Então veja, eu estou só mostrando o seguinte: em um determinado momento, no intuito de amarrar todo mundo, de fortalecer a marca, Daniel Vocaro despejou dinheiro no mercado. E entendo eu que o filme, a produção do filme, Dark Horse, buscou em quem despejava dinheiro no mercado a oportunidade do financiamento do filme. Para mim, isso não tem nada de errado. Quer ver só? Antes de falar da operação da Polícia Federal, que já tem prisão do pai do Vocaro, Barros, bom dia, seja bem-vindo. Barros, a Globo, ou o Grupo Globo, com valor econômico, com o próprio O Globo, também usou do dinheiro patrocinado, vindo de Daniel Vocaro, para evento fora do Brasil. Não usou, Barros? Bom dia. Pois é, Ptoli, bom dia, um abraço a você, a todos que nos acompanham. É uma matéria que, inclusive, foi divulgada no mês passado, em que as organizações Globo foram apontadas aí como beneficiadas, teriam sido beneficiadas de forma generosa pelo banqueiro Daniel Vocaro, fundador do Banco Master,
com recursos para a realização de um evento. Em maio de 2024, o Vorcaro teria sido o patrocinador de um evento organizado em Nova York pelo jornal Valor Econômico, é um jornal do Grupo Globo, ao qual compareceram empresários, governadores e lideranças políticas variadas, entre elas Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado, do PSD de Goiás. O logotipo do Master aparecia em destaque no banner ao fundo do palco, onde os debates ocorriam no luxuoso Hotel Plaza, em Nova York. No momento em que o diretor da editora Globo, Frederic Cachar, tomou a palavra para abrir o evento. Então, o diretor da Globo, que estava organizando esse evento do Valor Econômico em Nova York, foi falar e aí aparecia lá o logo dos patrocinadores e um deles era o do Banco Master. E ele tem uma aspas, inclusive, aqui que diz o seguinte: a gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo. Muito obrigado ao Banco Master. E aí ele dá uma risadinha, aponta para onde estava ali o Daniel Vorcaro, na figura do seu presidente que apresenta o seminário hoje. Então, o Daniel Vorcaro utilizava, inclusive, esses eventos Pitoli para pagar o patrocínio e também ser palestrante, também dar ali a sua palavra como forma de criar um grande network empresarial. Olha só, obrigado, Barros. Tem uma fórmula na comunicação. Quando a gente vai dar... Há muito tempo eu não ofereço cursos de oratória, essas coisas. O Barros sabe, a minha vida toda eu trabalhei com isso, né? Também com isso, não só com isso. Mas tem uma fórmula na comunicação que é certa. Você não vai errar. A fórmula é VCL. VCL. Eu explico. V. E não dá para inverter a ordem das letras, tá? A ordem tem que ser essa. VCL. V. Visibilidade. Você tem que buscar visibilidade. O que é visibilidade? Eu estou aqui todos os dias, o Barros também, comentarista A, comentarista B, político A, político B, né? Cada um no seu quadrado. Quer falar de receita culinária, quer falar de saúde, de esporte, cada um no seu quadrado. Você tem que ter o V. V para chegar no L. Eu vou contar. V, visibilidade. Através de uma insistente, né, da busca insistente pela visibilidade, você alcança a letra C. A letra C é de credibilidade. Pô, se esse cara está todo dia aí, se esse cara aponta todo dia um caminho para uma boa receita para a saúde, né? Se ele trata do esporte, das questões relacionadas esse cara é bom. Você já viu esse cara? Todo dia tem um vídeo dele. Você já viu esse cara? Com tal frequência tem um vídeo publicado. Veja, então, V, visibilidade, C, credibilidade. E aí você chega no L, que é lucratividade. Esse lucro aferido a partir da visibilidade, da credibilidade, você pode colocar aí o que você quer. O que você quer? Né? O que é esse lucro que você precisa? É entrada? É prestígio? É o quê? Portas abertas? O que é? O que você precisa a partir desse L? Por exemplo, num negócio, a gente precisa de lucro, dinheiro. A partir de novos contratos, novos clientes. Pô, a rádio cresceu, a Auriverde está bem, não sei o que tal. Então esse VCL é transformado em lucro, caixa, dinheiro, sustento de uma estrutura toda. Daniel Vorcaro, nitidamente, me perdoe, nitidamente, Daniel Vorcaro procurava nesse L, prestígio, entrada, chama o cara que o cara tá em todas, ó o cara do Grupo Globo aí. Meu amigo Daniel Vorcaro, é o cara que vai lá pagar o uísque, é um idiota também, né? Porque ele usava de muito dinheiro para poder chegar nisso. Então ele usava do seu recurso para poder ter a visibilidade, para poder buscar a credibilidade, e então chegar à lucratividade, que era espaço, blindagem. Estou protegido, conheço o Moraes, conheço o Alcolumbre, conheço o André Rodrigues, conheço o Paulo Gonet, sou amigo do Lula, sou amigo do Guido Mantega, sou amigo de não sei quem. Ele usava disso. Então, por que eu pedi para o Barros trazer essa informação do evento da Globo? Porque a Globo também caiu. Você entendeu?
Entendeu o que é sedução? Entendeu o que é falar assim, ó, preciso de 6 milhões de reais para fazer um evento em Nova York. Eu estou falando de 6 milhões de reais. Flávio, segundo a própria Malu Gaspar, acabou ficando com 2 milhões e 300 mil para acertar custos do filme, não no bolso. Só que a própria Globo caiu na pegadinha. Ou não. Por quê? Porque é relação de privado com privado e eu não tenho nada a ver com isso. Se eu condeno, e eu condeno veementemente, as ações do ministro Alexandre de Moraes, quando ele pune brasileiro que ofertou, depositou, fez Pix para pagar um ônibus que foi até Brasília, ou seja, está um dinheiro de um privado para ir um ônibus para Brasília. Se eu condeno essa ação, por quê? Porque cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Se tiver erro paga. Mas nesse caso nunca houve erro entre alguém que manda um Pix para alguém, para um ônibus ser financiado para ir a Brasília. Qual erro nisso? Se eu condeno essa ação do ponto de vista do questionamento do ministro e a condenação desses que emprestaram dinheiro, deram dinheiro, eu não posso atirar pedra numa relação privada entre Globo e Master, entre a produção do filme do presidente Bolsonaro e Master. Eu não posso. E repito, essa sedução, ela aconteceu com muita gente entrou e muita gente se deu bem. Aí explode a questão do Banco Master, aí chegamos à questão da compliance zero, aí tem Vocaro tentando fugir do Brasil, aí a casa azedou. Porque daí a gente foi também entender que não era um dinheiro que patrocinava um time de futebol, não era um dinheiro que patrocinava uma equipe de Fórmula 1, um piloto, dentre tantas coisas, eventos da Globo. Não era só isso. E a gente entendeu. Agora, eu não posso aqui, seria muito leviano da minha parte, olha o Flávio. Não, o Flávio fez o que ele precisava fazer. Um único erro, e todos sabem que eu não tenho nenhum problema em acertar essas questões para a gente seguir em frente e não ficar assim, pronto, o Pitoli está passando o pano. Repito, não há nenhum erro nessa relação privada. Nada, nada. Nem no áudio. Meu irmão, tamo junto. Meu amigo, isso aí eu falo tamo junto, chega a mensagem para mim, tamo junto. Qual o problema? A questão, para mim, é que Flávio poderia ter antecipado essa relação em qualquer momento. Só essa situação. Não sei o que faltou para que Flávio pudesse dizer, olha, teve um momento ali atrás que eu falei com esse cidadão para que ele pagasse o que ele prometeu pagar no custo de produção do filme que conta a história do meu pai. Talvez só tenha faltado isso. Talvez não, faltou isso. Outra questão de comunicação, em especial quando é campanha eleitoral. Estou abrindo com você porque isso aqui é sempre uma grande conversa. Eu já trabalhei profissionalmente, nunca partidariamente, profissionalmente para N campanhas. Já faz alguns anos que não faço, em função do meu trabalho aqui. Mas ao longo da minha história, desde 92, quando eu fiz 18 anos, eu participei da minha primeira campanha eleitoral profissionalmente. Vou fazer 52 esse ano, tá? Existe, na primeira reunião, quando vai se montar uma estratégia com um candidato, Barros e eu já conversávamos aqui hoje cedo sobre isso, na primeira reunião, quando você vai começar a trabalhar com o seu candidato, eu tenho como regra, não sei se é de todos, mas eu tenho como regra, uma questão que é fundamental. Conte-me todas as suas merdas. Todas. O que foi? Você não pagou a padaria? Você bateu e não pagou? Bateu no carro e não pagou? Me conta tudo que tem de errado. O certo a gente vai, né? O certo a gente já sabe. Todo mundo quer contar o que fez certo. Mas ninguém quer contar o que fez errado. Então me conta já. Qual que é a grande merda aqui? Não, eu tive um problema com a minha ex-esposa, tive um problema com a filha fora do casamento. Vai contando, amigo. Por quê? Porque isso vai chegar na campanha. Porque alguém tem o interesse de te ferrar, porque alguém tem
o interesse de receber um troquinho para contar algo sobre você. Isso é normal. Normal, a gente está falando de ser humano, falível. Muita gente sem valor e com preço. Então é normal. Então, ô, candidato, vem cá, senta aí. Me conta, o que a gente vai ter que defender no meio da jornada? Me conta aí. Não tem nada. Não. Conta tudo, porque a gente vai ter que te defender. E eu preciso entender se eu já saio defendendo como eu faria nesse caso. Porque nesse caso era muito simples. Estourou o Banco Master. Flávio, eu falei com esse cara em dezembro de não sei quanto, pedi tantos para ele para pagar o filme do meu pai. Não tem um centavo na minha conta, pode rastrear. Acabou o problema. Ontem não ia ter notícia, o Intercept não ia ter like, todos os outros veículos de comunicação não iam ficar falando do Zema, torcendo pela derrota do Flávio. Não, nada. Ia estar tudo resolvido. Entendeu como é que a gente precisa lidar com essa situação? Então, diante de todo o cenário, eu repito, não há nada de errado. Até a Globo, que quer tacar pedrinha, pegou dinheiro do Vocaro para evento em Nova York. Flamengo, Alpine, não sei, a equipe de Fórmula 1, Drogovic, todo mundo pegou dinheiro do cara. Alpine, Drogovic, todo mundo pegou dinheiro do cara. Então não tem nada de errado. Só que, como é uma campanha eleitoral, único ponto que eu teria feito, que Flávio não fez, eu contaria antes, para não ter esse problema. Não contou? Bola pra frente, não tem nada de errado. Beleza, Flavião, tamo junto, bicho. Nada muda. A gente vai pra frente, porque não tem dinheiro no bolso do Flávio. E aí o Flávio fez esse vídeo ontem, todo mundo já deve ter visto, e eu vou pedir, chama pra mim a turma lá, Pingô. Aí a gente vai colocar esse vídeo do Flávio e vai falar sobre essa questão que é fundamental, que é CPMI do Banco Master. É fundamental. E o Flávio pegou na veia ontem. Tudo bem, vocês acham que tem problema? Abre a CPMI. Ô Lula, pede pra sua turminha, seu exército aí, abrir a CPMI. Eu topo. O Flávio foi na veia, acertou, foi no ponto. Vocês acham que tem problema eu pedir dinheiro de privado para privado, que vocês falaram em 134 milhões, virou 61, está em 2.300, com declaração de imposto de renda, e vocês acham que tem problema? Então abre a CPMI do Banco Master. A gente vai tratar disso já na sequência e também de operação da Polícia Federal nas ruas. Na manhã desta quinta-feira, pai do Vocaro preso, hein?